Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha nova série, a Biblioteca de Jack. Nessa série teremos vários capítulos para cada um dos livros que pertencem à minha maravilhosa biblioteca. Começarei com o livro A Arte da Improvisação, de Nelson Faria. Nesse primeiro capítulo sobre o livro de Nelson, falarei um pouco sobre dois assuntos muito importantes, a improvisação e ritmo, para depois, nos próximos capítulos, abordar o conteúdo do livro de Faria. A improvisação nunca foi um tópico fácil. Sabe por quê? Porque na verdade não é bem improvisação, e sim conversação. When you play jazz, you got to learn how to have a conversation. So it's a dialogue. Recognizing that that person is worthy of having their own creative expression of life. So you don't judge it because it's theirs. It doesn't really matter where you're from. You might not even speak the same language, but you can speak jazz, you can speak that music, and it really does help you interact with other people in a way that's even better than words. Veja o que o Richard Bona, o grande baixista de Camarões, disse sobre improvisação durante uma de suas entrevistas encontradas no YouTube. The process of improvisation is not always... It's not improvisation. There's not improvisation in music. What we call improvisation is repetition. Okay? Improvising is as walking in a jungle and you have a lion facing you. There, now you have to improvise. You know what I mean? That's what you call improvisation. Doing something you never did before. But what musicians are doing is actually repetition. And excellence comes from repetition. You want to be good at doing something, just do it every day. And so all these great musicians have something common. They practice a lot. And the more you're doing something, you become good. And hopefully you become excellent at doing it, because you're doing it every day. Como podemos notar, hoje em dia os músicos já estão bem mais conscientes. O que o Bona diz sobre repetição é pura verdade. O nosso sistema operacional mental só executa aquilo que já está previamente instalado na nossa mente. E a instalação se dá por meio da
repetição. Somos frutos daquilo que repetimos diariamente. Após o estudo da conversação, olhar o conteúdo do livro de Nelson, bem como os outros existentes no mercado, fica totalmente acessível e sem mistério, além de mostrar o trabalho importantíssimo desses autores. Fiquem tranquilos, pois é exatamente isso que veremos durante toda a nossa série. O ritmo é outro problema que tira o sono dos músicos até hoje. É um verdadeiro pesadelo. E como marcha a música alemã é marcha. E como marcha é tchau, 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 tchau. É marcha. E eles sabem fazer como ninguém. É música folclórica, você sabe, né? De colheita de trigo, na mão de Beethoven. Tudo é marcha. Para que a marcha existe, você tem que ter um tempo forte, que normalmente é na nota de maior duração. Tum, tum. Essa célula, quando eu toco na Alemanha, a maioria das orquestras, ao invés de tá, eles põem um acento aqui. Porque acham que aqui é o tempo forte por causa da marcha. Então, ao invés de vira marcha. E vira mesmo. E eu sei o que eles estão tocando, e como eu tenho irresponsabilidade, eu digo que tá lindo e tal, e aí fico tocando junto ali e me divirto. Na França, a França não tem zero de ritmo, né? Na França, tem um amigo meu que diz que eles nunca mataram um gato, um cachorro para fazer um tambor. Por isso é que eles não têm ritmo, né? Porque gostam tanto, né? Então isso aqui, na França, como isso é impossível, eles fazem o chamada tercina. É o número ímpar. Você sabe o que é isso? Por exemplo, isso é uma colcheia em cada tempo. Aqui duas. Quatro. E se for tercina é três para cada uma. Ao invés de samba, ô Jolie, e pronto. E eu me divirto com esse troço. Nessa fala de Gismonti fica bem claro o problema do estudo rítmico a nível mundial. Digo mundial porque, obviamente, para a pesquisa do livro Dicionário de Ritmo, tive que varrer todo o material existente no mundo, desde Pitágoras. Vejam o que o mestre e pianista Wilson Curia disse a respeito. É um trabalho inédito, nunca visto. Duvido que isso tenha sido, não aqui só, no mundo inteiro, nunca se fez nada disso. É um trabalho, o árduo deve ter consumido muito do tempo dele para realizar isso, que não existe. Eu não conheço nada melhor, mais perfeito do que isso com relação ao ritmo. A importância é essa, que com esse livro nada mais deve ser feito a respeito de ritmo, porque está tudo incluído nele, tudo. Além de muito mais do que já havia sido feito durante todos esses anos, entende? Então, está tudo dentro do próprio livro dele. O músico e professor Daniel Daiben também falou sobre o livro e o software que acompanha o mesmo. Olha, a primeira coisa que eu vejo no método do Jack, não só o método, mas o software que ele propõe aí, é a organização. Porque música é arte, ok. Agora, para fazer arte, ela proporciona emoção. Agora, a feitura disso é ciências exatas. Igual uma ponte. Constrói uma ponte, se tiver uma viga errada ali, ela cai. É como o próprio Jack diz, né? Que ele fez um verdadeiro mapa mundi das possibilidades de ritmos. Por exemplo, existe no compasso 4x4, se fala o funk ou samba. Mas existem milhares de possibilidades, só pelas figuras rítmicas, né? O taga-daga. Quanto que você pode brincar com aquilo ali? E ele mapeou tudo isso. Uma outra coisa que me marcou quando ele mostrou o software é a questão do tempo de resposta.
Para você passa por um processo ali de avaliação para ver se você sabe aquilo. Saber aquilo não é assim. Eu já vi aula de percepção de acordes, por exemplo, ou até de ritmo, que o cara pergunta: que acorde é esse? Não sei. Não sei. Que acorde é esse? Pá, Dó maior 7. Pá, Lá bemol 6, sei lá. E é isso que ele trabalha no software. Porque música é isso, não é tempo. Você não tem um tempo para executar um som. Se você está em dúvida, significa que você não sabe. Não tem problema nenhum em não saber. É apenas você admitir: não sei, então é isso que eu tenho que estudar. Sei, passa. O método do Jack é isso. O software ele vai te habilitando através do tempo de resposta. Pá, pá. E é isso que faz o cérebro se programar. Daibem também perguntou a Gilberto Gil sobre ritmo, no seu programa Sala dos Professores. É o Refavela? Que ritmo é esse? Quer ver pra rapaziada entender? O que você escolheu quando você estava compondo o Refavela? É uma moda. Uma levada de moda. Uma levada de moda. Moda de quê? A moda brasileira. Na verdade, o que Gil executou é um binário 4, ou seja, 2 tempos com 4 por tempo. No programa Café Lá em Casa de Nelson Faria, durante a passagem de som com André Nieri, Nelson Faria pergunta ao André sobre a fórmula de compasso da música Oceano, de Djavan. 3, né? A música é em 3, né, a valsa, né? A música é 1, 2, 3, 4. Não, a música é em 3, né? 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. O original é em 3. A música original é a valsa. 1, dedo, 3 e D. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2. Vamos fazer assim. Na verdade, ele faz uma sacanagem. Por isso que talvez seja. A música é em 3, mas o batera toca em 4. Mas a música inteira é em 3? A música inteira é em 3, né? Fim de tudo que há na terra. Mas fica muito esquisito em 3, cara. Sei lá. Não é? A música é assim mesmo? A música é em 3. O original é em 3. Agora eu não sei. 1, 2, 3. Por tudo que há na terra. Nada dedo. Nada baixando 3. É uma guaranha. Cara, eu nunca ouço música assim, pensando nessas coisas. Agora que você falou que eu ouvi mesmo. É um 3, cara. Mas a gente tá fazendo livre, né? A gente tá fazendo livre. Tá bom. Mas na hora que faz aquele tema só... Aí faz um 3. Algo semelhante aconteceu com Jorge Versilo, no mesmo programa, mas daí ao contrário. Jorge pergunta ao Nelson qual é o ritmo, qual é a fórmula de compasso. Que música é essa, cara? Isso é uma valsa, é um flanfado? O que é isso? Ah, essa levada aí não. Essa é uma toada, né? É meio baladeado também, é. É uma balada já, essa aí, boa. Mas tem um lado de bolero. Essa parte aqui. Adoro isso, bolero. Lembra do fado, bolero. Na verdade é um binário 6, ou seja, 2 tempos com 6 por tempo. Quando o pessoal diz valsa, flamenco, fado, como é o caso do Jorge, né, na explicação para o Nelson, é algo em relação à instrumentação e não à fórmula de compasso. Hermeto Pascoal, ao ser questionado sobre o baião em ser 2 por 4, ele não responde, simplesmente começa a fazer um som. Quando você fala isso, você me lembra a embolada, que é um ritmo binário, né? Você lembra o baião, que é um ritmo binário também. Sim. Aliás, como quase todas as músicas brasileiras têm um ritmo binário, compasso binário. Eu queria que você me falasse mais um tiquinho de nada a respeito da música, do ritmo do baião, quer dizer, binário por quê? É óbvio que baião seria apenas um nome, né, da instrumentação, da característica do som, nada a ver com a fórmula de compasso. Então, o 2 por 4 que todo mundo diz é em relação ao pulso, mas o pulso não nos diz nada, né? Porque na verdade a gente tem que ver o que está dentro do pulso. Então vamos ver alguns vídeos falando a respeito do pulso. Agora, tem uma coisa incomum na nossa música, na música americana, e você já sabe do que eu vou falar, por isso que você não teme, que é a pulsação.
Você não precisa explicar um ritmo, basta bater o pé. Quando Daniel diz, você não precisa explicar um ritmo, basta bater o pé, né? Então isso aí é natural, todo mundo usa desse artifício, porque na verdade na teoria tradicional não existe a lógica das fórmulas de compasso, só existe o tempo, então todo mundo vai pela ideia do tempo. No próximo, veja o próprio Nelson Faria em um dos seus vídeos no YouTube falando sobre a teoria do ritmo tradicional e sobre o livro Dicionário de Ritmo, durante uma live onde um dos participantes interage através do Super Chat. Seria super importante chamar o Jacques Lima, autor do Dicionário de Ritmo, no programa. Ele é brasileiro. Sim, o Jacques Lima conheço ele, faz um trabalho bacana e é uma pessoa, já está na nossa lista para ser chamado, com certeza. Tá? Acho que vale muito a pena, porque ele tem uma... Só que ele tem uma forma de pensar que é muito diferente. Eu conversei com ele na época do livro, ele tem uma forma de pensar que é muito diferente de pensar o ritmo, né? Porque ele pensa de uma forma... Na verdade, o trabalho dele, eu teria que pesquisar melhor, mas as coisas que eu vi, por exemplo, ele pega assim um compasso, ele bota um compasso de 16 por 16, aí são 16 semicolcheias. Só que uma coisa que eu acho importante dentro do compasso é você poder saber onde está o pulso. Então, por que a gente escreve 2 por 4 e depois escreve 6 por 8? Né? Porque a gente tem forma diferente de sentir o pulso. Isso é uma forma de se sentir o pulso que é usada na escrita tradicional há centenas de anos. Né? Então, qualquer partitura que você vai encontrar vai estar assim. A forma que ele escreve, eu não consegui identificar o pulso. Você só consegue identificar se é 12 notas, se são 12, se são 16, se são 14. Mas eu estaria sendo leviano se eu falasse qualquer coisa a mais aqui, porque eu não conheço a fundo o aquele dele. Eu conheço um pouco, eu dei uma pequena lida. Mas eu senti isso. Eu senti, como é que eu vou saber como é que eu vou pulsar? Porque para mim o pulso na música é mais importante. Por exemplo, se eu tenho uma coisa escrita assim, se eu tenho 3 colcheias dentro do compasso, tá? 3 não, vou botar, tem 6 colcheias. 6 colcheias. Se eu escrever isso em 3 por 4, eu vou sentir assim, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Agora eu posso pensar isso em 6 por 8. Aí vai ser tá, 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 tá. São as mesmas 6 colcheias, mas o sentimento é completamente diferente. Então, eu vou fazer tá, 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 tá. Vou fazer tá, 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 tá. Sacou? O sentimento muda muito. E eu acho que na forma que ele escreveu, perde isso do pulso. Mas eu preciso ver com mais calma. Como podemos notar, ninguém, desde o iniciante até o mais top da música, consegue responder com tranquilidade questões sobre o estilo e sua fórmula de compasso. Isso acontece devido à teoria tradicional ser baseada nos múltiplos de 2. No dicionário de ritmo, a gente traz a seguinte conclusão. Primeiro, subdivisão, tempo, motivo e acento, nessa ordem respectivamente. No sistema tradicional, a gente só tem o pulso, então é por isso que a gente perde muito. Então, vendo aqui o efeito, por exemplo, a primeira prática da bateria em 4D, a gente tem o tempo aqui em cima, né? A subdivisão aqui na segunda voz, o acento na terceira voz e o motivo na quarta voz. Então, pensando assim, você tem uma exploração completa, ou seja, subdivisão, tempo, motivo e acento. Então, a bateria em 4D traz essa informação de acordo com o que acontece no livro Dicionário de Ritmo e na lógica matemática. Vejamos mais alguns detalhes sobre as fórmulas. Temos um compasso. Dentro desse compasso, a gente tem os tempos. A gente divide cada compasso em 4 tempos. Essa é a lógica da matemática do tradicional. Dividir em 4. Cada um desses tempos, obviamente, passa a ser 1/4 do todo, né, que são 4 tempos. Porém, isso não tem uso prático, porque a primeira prática é com subdivisão binária, ou seja, quando você divide algo em 2.
Então temos aqui a subdivisão binária do tempo. Então tudo é por 8. E como a música tende a ser usada ao mínimo possível, ou seja, a gente tem que usar o mínimo possível, 2 tempos. Então, obviamente, se eu usar 2 tempos de 8, eu vou estar usando apenas 4 das 8. Se eu tenho 8 e uso apenas 2 tempos, eu vou estar usando 4 das 8. Na subdivisão binária, além da gente precisar a quantidade de elementos, a gente precisa a quantidade de motivos. Então, isso que é super interessante. A subdivisão binária tem, na sua totalidade, se a gente pegar um exemplo do binário 2 ao nonário 2, essa quantidade de motivos, ou seja, no binário 2, 8 motivos, ternário 2, 32 motivos. E motivos são as possibilidades que o pessoal no tradicional diz que é groove, ou batida, né? Subdivisão quaternária do tempo, onde a gente divide em 4 cada tempo. E aí temos a sua característica, onde a semicolcheia aqui é o principal. E aí a subdivisão quaternária e as suas possibilidades. A subdivisão ternária, aqui que é a grande diferença, né, que é por 12 e não por 8. E as suas possibilidades em figuras, as suas possibilidades em números. A subdivisão cenária, aqui é onde mora o jazz, aqui no binário 6. Aqui as suas possibilidades em figuras e possibilidades em números. E aí temos subdivisão quinária, possibilidades em números, subdivisão setenária, possibilidades em números. Agora, vendo os livros gerados por isso, a gente consegue ver aqui na anatomia das fórmulas de compasso, por exemplo, que a gente tem todas as fórmulas de compasso distintas, né? Então, a gente tem um binário 2 aqui, totalmente diferente de um binário 4 aqui. Ou seja, aqui vamos ter uma quantidade de motivos, aqui vamos ter outra quantidade de motivos. E imediatamente temos o binário 3 com outra característica, né? Cada um com a sua peculiaridade. Aqui temos o binário 6 com outra característica, temos o binário 5 e assim por diante. Além de tudo, a gente tem os compassos quebrados, todos eles com suas devidas características. Então, é necessário pensar na subdivisão para fazermos a estrutura. Mas, como eu disse, são 4 elementos: subdivisão, tempo, motivo e acento. E aqui a gente tem, por exemplo, na anatomia rítmica do binário 2, as possibilidades, que são inúmeras possibilidades e elas não se repetem. A anatomia rítmica do binário 3, ou do blues, do samba, do binário 5, do jazz, ou do binário 6, do binário 7 e do binário 8, todos com suas respectivas regras. Para os softwares tradicionais, fica super simples mudar a fórmula de compasso para o correto. Como eu disse, ele é sempre múltiplo de 2, né? Mas se eu quiser ajustar isso aqui, vejam como é fácil. No caso do MuseScore, principalmente, é muito simples. Então, por exemplo, eu tenho 2x4 aqui, e na verdade eu vou escrever para o samba, seria um binário 4, 8x16. O que eu faço? Eu vou usar o 2x4 corretamente, porque ele é 2 tempos, ele me diz que são 2 tempos, porém eu quero 2 tempos com 4 por tempo. Então a única coisa que vai mudar aqui seria apenas a quantidade de figuras por tempo, porque o tempo está ali já, né? Então, binário, ele já está dizendo que é um binário, beleza. Só que eu quero um binário 4, daí o que eu faço? Eu só adiciono 4 por tempo. E para isso, eu multiplico esse nome aqui pelo número, ou seja, 2 vezes 4, 8, e multiplico esse número de fora aqui, depois do hífen, por 4, sempre por 4 esse número. Então, nome vezes número e número vezes 4. Isso é uma fórmula, certo? Para achar a fórmula de compasso. Então, multiplicando o binário pelo 4, eu consigo 8, e 4 vezes 4, 16. Então, 8 por 16 seria o correto para o binário 4, ou seja, 2 tempos com 4 em cada tempo. Então, se eu fizer isso aqui, ó, colocar esse tipo de acontecimento aqui, eu vou estar caracterizando, então, um binário 4. Então, eu vou colocar as duas fórmulas aqui para vocês verem. No tradicional, diríamos que esse aqui é apenas um binário. Já na lógica, ou seja, diante da matemática mesmo, da lógica, para a gente explorar os motivos e tudo mais, a gente tem que colocar exatamente isso aqui. Ó. Porque eu vou ter como explorar os motivos, né? Então, se eu quero, por exemplo, motivo 1 mais 7, eu vou conseguir colocar isso aqui, né? E conseguir escrever o meu 7 aqui, conseguindo justificar ele, ou seja, mostrando a procedência dele. Ó. Isso aqui, por exemplo, seria 1 mais 7. Então, teria tanto a fórmula de compasso quanto os motivos, para gerar os motivos. Ó. 1 mais 7. E aqui eu teria 128 motivos. Versão positiva, versão negativa. Por exemplo, isso aqui é a versão positiva, isso aqui já seria a versão negativa, ó, com 1 negativo. Então, por isso que eu tenho que escrever corretamente. A fórmula de compasso não é somente
para ajustar a quantidade de figuras, mas sim para a exploração dos motivos, dos acentos e tudo mais. Lembra que eu falei que são 4 elementos: tempo, subdivisão, motivo e acento. Então aqui, ó, no tradicional, eles escreveriam assim. Já aqui, nessa lógica, eu colocaria 8 por 16. Como que eu faço? Basta clicar com o direito em cima da fórmula, propriedades da fórmula, e mudar a aparência aqui, ó, para 8 por 16. Maravilha? E aí eu já tenho o compasso correto aqui, ó. Para o binário 3, no caso do composto, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 6 por 8 normal, que ele vai me dar a base de 3 aqui, ó. Então, se eu escrever 3 por tempo, ele vai colocar corretamente aqui para mim. Aqui, né? Ele vai colocar 3 por tempo, maravilhoso, beleza? Só que aqui a gente tem um problema. Se a gente executar isso aqui, se a gente ver por trás aqui o tempo, ó, vamos colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, o andamento, né? Se a gente colocar o andamento, a gente tem que preocupar com o andamento. Ó. Não podemos colocar semínima normal, né? A gente tem que colocar semínima pontuada, senão ele vai soar como colcheia de 1/8. E ele tem que soar como colcheia de 1/12. Então eu coloco aqui 60 BPM com semínima pontuada. E se eu selecionar e pressionar o F8, eu vou ver o que vai estar ocorrendo na verdade. Está em 90 BPM com 2. Porque ele não consegue entender em 3 por tempo. Então isso aqui é uma forma da gente conseguir em 60 que ele execute 3 por tempo. Porém, esse 8 aqui está errado porque não é múltiplo de 3. Então como que a gente faz? A gente coloca o nome do estilo. No caso aqui, deixa eu copiar aqui embaixo. Seria binário 3, porque eu tenho 2 tempos com 3 por tempo. Aí eu aplico a regrinha, olha só. 2 vezes 3, 6, e 3 vezes 4, 12. Sempre o número de fora ali por 4. Então, 6 por 12 seria a fórmula correta. Então, eu clico com o direito aqui e mudo apenas o 8 para 12. Aí eu vou ter os meus motivos e tudo mais. Os meus 32 motivos derivados do número 6 e tudo mais. E aí fica coerente, fica de acordo com a subdivisão binária. Entenderam? Então é super simples, basta eu mudar a fórmula. E eu consigo criar qualquer outra fórmula através do Shift T, criar fórmulas quebradas, tudo que vocês imaginarem é possível fazer aqui no MuseScore. Maravilha? Vejamos agora vários exemplos de como o pulso faz com que você fique maluco diante da interpretação da música, né? Vocês vão ver coisas que dizem que é 7, mas na verdade não é. Que é 2, mas na verdade não é. Então vamos ver.
hours, I need more hours with you. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Então é isso, pessoal. Fizemos uma introdução para a nossa biblioteca de Jack. E começando aí pelo livro A Arte da Improvisação, de Nelson Faria. No próximo vídeo falarei mais a respeito desse maravilhoso livro, ok? Até o próximo vídeo. Um abraço.